John Updike. Não sei se vocês conhecem as histórias deles, mas eu amo. John Updike era um artista, um pintor, um desenhista. Então ele era muito visual nas descrições que ele fazia. E era muito, muito cuidadoso com a escolha de palavras. A sua forma de escrever era perfeita. Isso é acessibilidade. Ele consegue dar uma visão bem clara do que acontece em cada situação. E é isso que esses recursos fazem. Eles te dão um apoio, de uma certa forma. E ele é muito bom nisso. Essa jovem tem um péssimo vocabulário. Eu disse que eu não ia comentar isso, mas cá estamos nós, né? Ela tem um vocabulário terrível. E esse suporte, essa acessibilidade que o Updike me deu é uma barreira para ela. Esses recursos para algumas pessoas são uma barreira para outras. Não há distinção, certo? Eu consigo entender melhor o que o Updike está falando porque ele é tão cuidadoso nas suas palavras, mas não a ajuda muito por conta do vocabulário, de forma que ela entenda. Você precisa aprender a utilizar esses recursos textuais para conseguir negociar essas barreiras e conseguir contorná-las e superá-las. Isso é o que significa ser um leitor, ser uma leitora. Conseguir ler não significa dizer, eu consigo responder 3, 4, 5 tipos diferentes de perguntas. Esses tipos de perguntas não existem, elas são inventadas por um grupo de empresas dos anos 1930. Eles não fizeram nenhum tipo de pesquisa, a gente simplesmente aceitou o que eles disseram. O que é que nós fazemos agora quando os jovens se deparam com textos na sala de aula que eles têm dificuldades e esses textos são muito difíceis, desafiadores? O nível do texto está aqui em cima e o do jovem está aqui embaixo. Há barreiras para os nossos jovens nesses textos que estão atrapalhando o caminho delas. 50 anos de trabalho nesse assunto. Eu já trabalho nessa área de pesquisa há 50 anos, pessoal. Escrevendo, ensinando a ler, escrever. Muitas escolas viram essas bases curriculares de Ohio, foram nessas empresas que fazem as publicações e perguntaram: vocês podem nos ajudar a resolver isso? E essas empresas, essas editoras disseram: claro, nós podemos vender para vocês textos mais difíceis. Isso não resolve nada. É claro, você precisa ter textos difíceis. Não me entendam mal. Isso não é um ataque às editoras, mas essa não é a parte difícil dessa equação. Utilizar textos mais difíceis na sala de aula já é a parte fácil. O que é que você faz com eles? Como você faz os jovens negociarem com esses textos? Há 4 coisas que eu tenho visto acontecer nas salas de aula no decorrer dos anos. A primeira, eu vou somente mencionar porque eu quero passar um certo tempo falando sobre ela. E essa é a abordagem que sempre ensinamos vocês a fazerem. Se um texto é muito difícil para os jovens, somente mude para um texto mais fácil. Quer dizer, no tempo em que eu trabalhei nas escolas de Chicago, quando os professores do ensino médio chegavam e me diziam: mas os jovens não conseguem ler com propriedade os textos sobre ciências. Sempre tinha alguém da equipe que dizia: você precisa de um livro de ciências muito mais fácil. O problema com isso, claro, do ponto de vista da base curricular e do lado da ciência também, é que quanto mais você facilita esses textos, você acaba removendo grande parte do conteúdo. Você remove muitas das informações que essa base curricular, que esses conteúdos deveriam estar ensinando no ensino médio. Essa noção de que, se o texto é difícil, vamos escolher o mais fácil. Isso resolve o problema. Ou pelo menos a gente contorna esse problema. Essa criança não consegue terminar um texto do 5º ano, mas não tem problema. Eu coloco ela para ler um texto do 2º ano. Problema resolvido. Tudo que você fez foi mover o problema de lugar. Segundo tópico, muito popular, especialmente no 2º ano, mas eu vejo em turmas mais avançadas, que é quando nós lemos o texto no lugar das crianças. As crianças e os jovens vão ter problemas com isso. Eles não leem o texto, então eu vou ler esse texto no lugar deles. Ou então talvez você pense de uma forma mais sofisticada: eu nunca leria para eles. Eu sei quais são os leitores verdadeiros nessa sala. E aí eu peço para que eles leiam para toda a turma. Eu acho que chamam isso de leitura
delegada. Se o objetivo é levar essa informação às crianças e jovens, então está tudo bem ler por eles. O objetivo é fazê-los leitores mais fortes, para que possam fazer esse tipo de coisa de forma independente. E aí eles vão conseguir terminar o ensino médio. Ler por eles é uma péssima ideia, é uma péssima forma de ensiná-los a ler. Na verdade, só o que isso faz é dificultar a habilidade de leitura. Terceiro tópico, esse é o que mais ocorre nas turmas mais avançadas, nos anos finais do ensino fundamental e nas turmas do ensino médio. E é o seguinte, se o texto está muito difícil para esses e essas jovens, vamos simplesmente dizer o que eles precisam saber. Eu informo a eles tudo o que tem no texto. Eles não precisam ler o texto na sala de aula. Eu posso protegê-los disso. Mas eu sei o que vai ter no teste, eu sei o que tem na base nacional. Eu posso ensinar essas habilidades de um jeito mais fácil do que esses textos podem. Para eles é melhor que eu ensine essas habilidades do que eles conferirem o texto ou a base nacional. Eu posso repassar essas informações para esses jovens e essas jovens de um jeito muito mais fácil do que esses textos ou nessas avaliações. E eu posso trabalhar o PowerPoint tão bem quanto Timothy Shanahan. Eu apresento todas as informações que eles precisam saber e se eles quiserem ler o texto, eles podem. Isso não vai rolar com a maioria desses jovens, então você vai precisar fazer muito melhor do que isso. Dizer a esses jovens a informação que tem no texto, dá a eles a informação, mas coloca eles numa péssima situação. E, na verdade, não somente para os jovens com mais dificuldade, mas também para os jovens com os melhores desempenhos. Digamos que esse jovem esteja no 9º ano do ensino fundamental. E aí ele está na turma dele, e ele e outros jovens têm certa dificuldade ao ler textos da área de ciências. E aí o professor faz exatamente o que eu acabei de dizer. Eu vou contar a vocês tudo o que vocês precisam saber e vocês não precisam se preocupar com o texto. Se você passar todo o 9º ano sem ler sobre biologia, como você acha que vai ser o seu desempenho no ensino médio, na aula de química, por exemplo? E se você passar o 1º ano do ensino médio sem ler os textos de química, como você acha que vai ser o seu desempenho nos textos de física do 2º ano? E por aí vai. E esses são os jovens que vão se formando ano após ano no ensino médio e que chegam e dizem: dá para acreditar? Estou fazendo aulas sobre os fundamentos da física. E o professor, aquele idiota, dá a aula, utiliza o laboratório e os textos de apoio. E nós temos que utilizar todos esses recursos. Eu não abro um livro há 4 anos. Como eu posso ler esses conteúdos? Minha esposa passou mais de 25 anos ensinando a estes jovens. E é claro, há o 4º jeito, que é o jeito mais fora de moda, digamos assim, que é quando o professor determina a leitura de um texto, não presta atenção se os jovens conseguem ou não ler esse texto, faz perguntas nas atividades em grupo, sempre recorre àquele aluno que está sempre com a mão levantada, pronta para responder, e continua a aula normalmente. Eu acho que vocês concordam comigo que dar aos jovens textos mais simples, mais fáceis, ler esses textos por eles, dizer-lhes as informações importantes desse texto, ou só ignorar que esses jovens não conseguem ler esses textos, provavelmente não está fortalecendo as habilidades de leitura desses jovens. E esses com certeza não estão ensinando os seus alunos a aprenderem, a se aprofundarem nas suas áreas de atuação escolhidas. Talvez estejam facilitando que certos conteúdos entrem na cabeça desses jovens, mas não está fazendo com que esses jovens sejam de fato pesquisadores ou leitores dentro das suas áreas de estudo. Em outras palavras, nós achamos uma forma de contornar esses problemas, mas não estamos de fato encontrando formas de resolvê-los ou superá-los. E isso é muito ruim. E quem quiser baixar o livro Consciência Fonológica na Prática, o e-book, baixar a versão digital dele gratuitamente, você pode abrir aí o link script.com/ebookcf, nesse C de consciência e F de fonológica 1. Você vai colocar o seu nome e e-mail, a gente vai mandar o e-book para o seu e-mail, e aí depois você vai, enfim, poder interagir com a gente também por e-mail. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, não deixe de enviar aqui para o nosso canal. A gente responde todos os comentários, todas as dúvidas, e agradecemos todas as sugestões também. Então, espero que você tenha gostado desse nosso encontro.
Aproveite para baixar o livro Consciência Fonológica na Prática. Ele é o passo inicial para você ter bons leitores daqui a alguns anos, né? E a consciência fonológica ela precisa ser trabalhada aí desde a educação infantil, das crianças de 3, 4, 5 anos. Então, muito obrigado a todos e a todas que participaram aqui do nosso encontro e até a próxima.